A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o irmão Daniel Almeida e trago hoje mais uma palavra para os irmãos, para abençoar a nossa vida. E já estamos aí em contagem regressiva para o nosso retorno. Se Deus quiser, estaremos retornando aos nossos cultos presenciais, para nossa alegria podermos cultuar a Deus em comunhão. Amém? Enquanto isso, trago ainda mais um vídeo para os irmãos e o tema de hoje, da palavra de hoje, é uma pergunta que eu faço para os irmãos, visto que estamos aí a retornar às nossas atividades, a sair um pouco dessa quarentena a que fomos colocados. Então, o tema é uma pergunta, e a pergunta é: vamos continuar crescendo? Porque vamos falar hoje de uma igreja, a igreja de Tiatira, que era uma igreja que as últimas obras delas, de Jesus, que eram mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que continuava crescendo, mesmo diante de qualquer adversidade ou qualquer tribulação que sobrevinha sobre ela continuava crescendo. Então vamos meditar na carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira. Então vamos à leitura comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, a partir do versículo 18, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, meu Deus. Queremos ouvir de Ti agora, Senhor, o que o Teu Espírito diz às igrejas. Fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O que o Espírito diz às igrejas, irmãos, através dessa carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira, há muitos anos atrás. O que o Espírito tem a dizer a nós, as igrejas de hoje, a respeito
do conteúdo dessa carta que Jesus escreveu à igreja de Tiatira. Vamos analisar. Jesus, ele se apresenta à igreja de Tiatira como aquele que tem olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Irmãos, quando a igreja de Tiatira leu essa introdução, certamente eles caíram aos pés de Jesus. Quando eles ouviram que quem falava com ele era o Jesus Cristo, que tem olhos como chamas de fogo e os seus pés como bronze polido, certamente, irmãos, eles se prostraram diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, quando João estava lá na ilha de Patmos e ele ouviu uma grande voz, ele escreve que ouviu uma grande voz e quando ele olhou para trás para ver quem estava falando, ele viu Jesus Cristo. E quando ele viu os olhos de Jesus eram como olhos como chamas de fogo. E quando ele olhou os pés de Jesus, ele viu os pés de Jesus como os pés de bronze polido, refinado por uma fornalha. O que isso simboliza no nosso Mestre, no nosso Senhor Jesus Cristo? E o que Jesus estava querendo transmitir para a igreja de Tiatira, se apresentando assim? Irmãos, existia na igreja de Tiatira dois grupos, ali na igreja de Tiatira, dois grupos de cristãos. O primeiro grupo era um grupo fiel a Deus. E nós vamos ver os atributos desses irmãos fiéis a Deus. Eles eram extremamente fiéis a Deus e cresciam na sua vida espiritual com o passar dos anos. Mas existia um outro grupo nessa igreja, que eles toleravam um falso ensino de uma profetisa, e alguns ainda eram incitados por esse ensino e eles adulteravam e se prostituíam. Eles caíam nas tentações que essa profetisa os induzia. Eles estavam cometendo o pecado, estavam sendo induzidos ao pecado, estavam pecando e se afastando de Deus. Então existiam esses dois grupos naquela igreja, dos fiéis e daqueles que estavam se contaminando com o pecado, tolerando o pecado, tolerando falsos ensinos falsos que os induziam ao pecado. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo, quando aquele grupo de fiéis ouviu isso, isso era um alento para eles, porque eles sabiam que Jesus faria justiça à sua fidelidade. E eles tinham um exemplo de Jesus, como aquele que tinha os pés como bronze polido, refinado numa fornalha. O que isso quer dizer? Que todo o caminho de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, eram caminhos de santidade. Quando Jesus esteve entre nós, ele andou em santidade e justiça. E isso era exemplo para aqueles irmãos fiéis, que Jesus, ele andou em santidade, ele andou em justiça e ele recebeu a recompensa de Deus, toda a glória. E aqueles cristãos fiéis receberiam de Jesus Cristo também a salvação, pelo fato de estarem vivendo em santidade. Receberiam a justiça de Deus, a salvação, a graça e a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, para aqueles que estavam vivendo contaminados no pecado, estavam se afastando de Deus, ver Jesus como aquele que tem olhos como chamas de fogo, para eles era algo terrível. Sabiam que a justiça de Deus viria sobre eles,
mas a justiça de uma forma que os condenaria. O fogo dos olhos de Jesus os consumiria. E certamente eles precisavam se prostrar diante de Deus e se arrependerem dos seus maus caminhos. Olhando para os pés de Jesus como pés de bronze refinado pela fornalha, como um exemplo de que eles precisavam mudar o seu caminho e viver em caminhos de santidade e justiça. Então Jesus, ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e que ele sonda mentes e corações. Jesus, ele conhece, ele sonda os corações. Os seus olhos são penetrantes. O olhar de Jesus, eu tento imaginar o olhar de Jesus que João viu lá em Patmos. Irmãos, que olhar penetrante deve ser de Jesus. Como se ele tivesse olhos como chamas de fogo. Irmãos, imagina você olhar nos olhos de Jesus. Certamente não tem como não se prostrar diante dele. Não tem como clamar pela sua misericórdia, porque aquele olhar penetrante, irmãos, ele consegue ver dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E esses olhos como chamas de fogo, ele pode ver, e ele vê, e ele conhece cada anseio nosso. Ele conhece cada tribulação interna que nós vivemos, cada necessidade ele conhece. A necessidade que teu amigo mais próximo, que o teu parente mais próximo não conhece, que está lá no teu coração. Aquele anseio, aquele sofrimento que você pode estar passando interno, Jesus conhece. Ele sabe e ele pode agir em seu favor. Mas ele também conhece, irmãos, os nossos pecados mais profundos. E ele se faria conhecer aquela igreja. Ele se faria conhecer no meio dos pecadores, que ele sonda os corações, e ele retribuiria a cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Então é assim que Jesus se apresentou àquela igreja. E só no fato de Jesus se apresentar a eles dessa forma, Jesus já estava falando tudo. Eles já estavam reconhecendo tudo aquilo que Jesus estava falando. Só o fato de Jesus se apresentar, eles já sabiam o que Jesus queria deles. E nós sabemos que só o fato de que Jesus é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os seus pés como bronze polido, Jesus já tem muito a falar para o nosso coração. Mas continuando, então vamos falar aqui do primeiro grupo. O primeiro grupo de cristão daquela igreja de Tiatira era um grupo fiel a Deus. No versículo 2, olha o que Jesus fala. Jesus elogia esses irmãos. E ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que tendes, versículo 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha os 4 atributos de uma igreja fiel a Deus: amor, fé, serviço e perseverança. Irmãos, Jesus, ele não estava pedindo nada mais daquela igreja do que eles permanecessem assim. Observem o versículo 24. Olha o final do versículo 24, que Jesus fala: outra carga não jogarei sobre vós. Versículo 25 agora: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Olha o que Jesus falou para aqueles irmãos fiéis: eu conheço as vossas obras, eu sei que vocês amam,
eu sei que vocês perseveram, eu sei que vocês têm fé e eu sei que vocês me servem. Então eu não vou colocar mais nenhuma carga sobre vocês. Tão somente continuem assim. Conservem aquilo que vocês já têm. Conservem aquilo que eu já dei para vocês. Permaneçam assim. Permaneçam crescendo assim. Permaneçam nesse caminho que eu em breve venho. Irmãos, se você é um cristão fiel a Deus, continue assim. Continue crescendo na sua vida espiritual. Continue evoluindo na sua vida espiritual. Continue fazendo como aqueles irmãos fiéis a Deus. Jesus fala: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Diferente da igreja de Éfeso, que foi a minha última pregação, a igreja de Éfeso era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira é justamente o contrário. Eles continuavam trabalhando, servindo a Deus, fiéis, mas eles também continuavam evoluindo, continuavam crescendo, amadurecendo, servindo cada vez mais, amando cada vez mais, tendo cada vez mais fé, perseverando cada vez mais. E essa igreja é um exemplo para nós. É o que o Espírito diz às igrejas do nosso tempo. Continuem crescendo cada vez mais, irmãos. Porque a minha preocupação agora, com o retorno, com o fim dessa quarentena, com o fim dessa pandemia, em nome de Jesus, isso vai acabar, vai passar. Espero que seja o mais breve possível. Mas, irmãos, vamos analisar agora sobre esse retorno às atividades da igreja. Como estava a nossa vida espiritual antes da pandemia? Nós estávamos numa curva ascendente de crescimento de fé, de amor, de perseverança e de serviço? Ou vínhamos num declínio desses atributos de um cristão fiel? Então veio a quarentena, veio a pandemia. E o que esse momento mundial trouxe para a nossa vida espiritual? Tirando de lado todo essa crise, essas mortes, todo o mal que sobreveio, mas vamos falar da nossa vida espiritual. O que esse momento trouxe para a nossa vida espiritual? Como você conseguiu lidar com essa situação? Você conseguiu, com esse período em que você teve mais tempo em casa, você conseguiu buscar mais a Deus? Isso foi bom ou foi ruim para a sua vida espiritual? Você conseguiu fazer com que isso fizesse com que você buscasse mais a Deus? Ou isso atrapalhou a sua vida espiritual? Espero que esse momento tenha surtido um efeito na sua vida positivo, em que você tenha conseguido lidar com esse período e crescido na sua vida espiritual. Mas muitos cresceram na sua vida espiritual. Mas agora, irmãos, que voltaremos às atividades, em que você que trabalha agora terá que acordar cedo, ir para o trabalho, aquela correria do dia a dia, cansaço, dificuldades, estresses do dia a dia. Você conseguirá manter a sua vida espiritual em crescimento? Vamos tentar, vamos fazer o possível, irmãos, para manter a nossa vida espiritual em crescimento de fé, em crescimento de perseverança, em crescimento de obras, em crescimento de serviço a Deus.
Se você servir a Deus na igreja, retornando agora, irmãos, continue servindo cada vez mais. Se você era professora ou um professor, continue ensinando, continue trabalhando com as crianças, continue ajudando na limpeza da igreja, continue pregando, continue exercendo aquilo que você fazia a Deus. Continue amando os seus irmãos, continue cultuando a Deus. Vença todas as dificuldades que virão, toda a rotina de dificuldades, de cansaço que virão. Permaneça firme e constante na obra do Senhor. Permaneça firme. Continuemos crescendo, como esse grupo de cristãos naquela igreja, que continuava crescendo mesmo diante das dificuldades daquela época. E mesmo diante do pecado que tenazmente assediava eles. Para finalizar, eu falo aqui um grupo, o segundo grupo, que era um grupo que estava tolerando o pecado e estava sendo contaminado por uma profetisa que era como Jezabel do Antigo Testamento. Jezabel, os irmãos lembram, era a esposa de Acabe, e Acabe se tornou o pior rei de Israel, do reino do norte, porque ele tinha uma mulher, Jezabel, que o incitava a fazer o mal. E essa profetisa, no período ali de Tiatira, estava incitando os irmãos de Tiatira a praticarem o pecado. E muitos são aqueles que nos dias de hoje incitam as pessoas a pecarem. E também dentro da igreja, com falsos ensinos, incitando as pessoas a pecarem contra Deus. Tanto dentro da igreja, com falsos ensinos, como o mundo nos incita a praticar o mal. Então a gente não deve tolerar isso, irmãos. Não devemos tolerar o pecado, tanto dentro da igreja, com falsos ensinos. A igreja precisa disciplinar o pecador, assim como Paulo falou à igreja de Corinto que precisava disciplinar aquele jovem que estava cometendo um pecado com a sua madrasta, e a igreja de Corinto estava tolerando aquilo no meio da igreja. Não podemos tolerar o pecado dentro da igreja, e também não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Aquele que tem olhos como chamas de fogo e sonda os nossos corações, ele sabe os nossos pecados mais ocultos, nossos pensamentos. Então, irmãos, em nome de Jesus, que a gente aprenda com essa igreja, com aquilo que Jesus pregou a essa igreja, que Jesus escreveu a essa igreja, que a gente seja, então, como aqueles irmãos fiéis, que cresciam em perseverança, em fé, em amor a Deus e ao próximo, e em serviço. Que nós venhamos agora mais firmes em servir a Deus, em cultuar a Deus, em participar de todos os cultos da igreja, se possível, dos estudos, dos eventos, de tudo o que virá nesse ano, que a gente consiga vencer toda a adversidade e continuar crescendo na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, que a gente consiga ficar firme e constante na obra do Senhor e não tolerar o mal na nossa vida, não tolerar o pecado. Em nome de Jesus, vivermos uma vida de santidade. Esse é o nosso chamado, irmãos. Que a gente aprenda com a igreja de Tiatira. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.